Rubens, eu começo te perguntando exatamente isso, que essa que é a nossa pergunta inicial, que todos estão tentando responder. Você acredita que essa reunião vai trazer ativos eleitorais para Flávio Bolsonaro? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todas e todos da nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês no Metrópolis. Essa é uma excelente pergunta, né? A gente não sabe, né, direito se a reunião de fato aconteceu, se não aconteceu, né? Publicou-se um vídeo que ele estava dentro da Casa Branca, mas a confirmação de que ele já se encontrou com Trump e o que foi conversado ainda não existe. E, enfim, ele vai tentar contornar toda a situação, né, que está sendo muito bombardeado aqui, com acusações muito fortes, né, de envolvimento com o Vorcaro, que está sendo acusado de várias questões, inclusive de lavagem de dinheiro. E ele vai tentar um apoio internacional muito importante, que é da maior potência do mundo, que é dos Estados Unidos, que olha essa gestão Trump, olha para a América Latina como o seu quintal, né? Isso já foi falado algumas vezes, com a área de influência, e que com certeza tem interesse no Brasil, né? Porque sabe que o Brasil é um dos países mais importantes da região, 50% do território, 50% da economia, 50% da população da América do Sul. Então é um país de fato muito importante. Agora, é claro que, olhando para o retrospecto da política externa do Trump, todas as vezes que o Trump tentou intervir em alguma política externa de algum país, alguma eleição, o resultado foi negativo para o lado que o Trump estava apoiando. Então, isso aconteceu na Austrália, isso aconteceu no Canadá, isso aconteceu na Hungria, isso aconteceu na Alemanha. Todo mundo que o Trump apoiou abertamente, ou a gestão Trump apoiou abertamente, acabou tendo um revés político dentro das suas próprias eleições. Então, não significa que isso vá acontecer no Brasil. Tá? Eu acho que sim, o Trump ele vai querer interferir de alguma forma na eleição do Brasil, eu acho que isso está dado, só que não significa que esse revés vai acontecer, mas significa que o retrospecto é negativo. Então, obviamente, no momento do Flávio Bolsonaro, que é um momento muito negativo, que ele está sendo bombardeado, que vários escândalos estão acontecendo, um apoio do peso do Trump é, de fato, uma coisa desejável. Mas se isso vai se reverter numa vitória eleitoral, aí eu seria um pouco mais cauteloso. Rubens, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: considerando que a gente já tem aqui, né, concretizado que Flávio está lá na Casa Branca e que de fato ele vai ter essa foto aí que ele vai usar na campanha, porém a gente pode ter uma guerra de fotos, né? Porque o Lula vai ter a foto dele com o Trump, falando que ele não abaixou a cabeça, defendeu a soberania ali e de fato conseguiu uma relação de igual para igual com os Estados Unidos. Ele vai ter o Flávio falando: olha, a gente vai ter uma relação mais próxima, a gente pode trazer vantagens ao Brasil. Essa guerra de narrativas aí envolvendo uma única figura, que é o Donald Trump, ela é algo previsível até para essa campanha, né? Não, totalmente previsível, porque o apoio do Trump é um apoio que conta. Né? Então, o Lula, quando ele fala que conseguiu se aproximar do Trump, ele força uma imagem de estadista, que é aquele que, apesar das divergências ideológicas, ele consegue diálogo com todos os líderes mundiais, né? Independentemente das suas posições, porque ele consegue representar os interesses do Brasil. Enquanto que o Flávio Bolsonaro ele consegue se aproximar do grande nome internacional dessa onda, né, de direita e liberal, que é o Trump. Né? Não existe um ícone maior no mundo atual que seja mais representativo disso que o Trump. Então, cada um vai usar o Trump para seu interesse, de acordo com seu eleitorado. E isso vai ser, de fato, uma guerra, mas eu não sei até que ponto isso vai dobrar o eleitorado brasileiro. Me parece que esse apoio do Trump ele pode converter, né, pode chamar para si os já convertidos, né, aquela base mais ideológica, aquela base que, independentemente do que aconteça, vai votar de um lado ou do outro. Então, eu estaria um pouquinho mais cauteloso, eu acho que é um momento importante ver o que vai ser discutido, o que vai ser oferecido ao Trump, porque a gente precisa se lembrar, não existe almoço grátis. Então, se o Flávio está lá pedindo apoio político, pode ter certeza que ele está oferecendo alguma coisa que o Trump está pedindo do Brasil. Né? Então, algum favor do Brasil para os Estados Unidos, ele está sendo oferecido nesse momento, se de fato o Flávio Bolsonaro está encontrando com Trump. Isso também pode ser utilizado politicamente pelo outro lado. Né? Então, a gente viu no encontro político dos partidos conservadores, né, que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro eles ofereceram algumas coisas que foi
considerado como uma espécie de traição nacional por uma ala mais à esquerda, né? Por exemplo, as terras raras, por aí. Então, a gente está vendo em pleno vapor, né, o que a gente está presenciando nesse momento, é a eleição que já começou. Então, a campanha eleitoral começou antecipadamente. Só uma informação, o Igor Gadelha está lá nos arredores da Casa Branca, ele está muito focado em não perder a saída do Flávio Bolsonaro e também ir para a coletiva, óbvio, mas só para informar vocês, ele confirmou que o Flávio Bolsonaro continua dentro da Casa Branca, portanto, é o que está acontecendo nesse momento. Como eu disse, talvez tenha demorado para ser recebido ali, mas de fato o Flávio postou um vídeo lá dentro há mais de uma hora e continua lá dentro, com informação confirmada aí pelo Igor Gadelha, que está lá em Washington acompanhando tudo de pertinho. Rubens, você trouxe um ponto que eu acho que é crucial, que é o que está sendo oferecido. E na nossa conversa que a gente teve na viagem do presidente Lula, a gente conversou também aqui depois do encontro dele com o presidente Donald Trump, nós discutimos sobre esse desejo do governo americano de classificar as facções criminosas como grupos terroristas, no caso PCC, Comando Vermelho. Você acredita que esse tópico pode ser um tema de conversa entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump e, ainda pensando mais à frente, pode ser essa uma das promessas feitas por Flávio Bolsonaro? Eu tenho certeza que sim, porque não somente essa questão é importante para o Trump, mas é importante para a pauta de direita liberal aqui no Brasil, né? Essa questão de segurança pública, ela é uma questão abraçada por essa ala do bolsonarismo desde sempre, né? Agora, classificar uma organização criminosa como X ou Y não resulta em muita questão na prática, né? Simplesmente resulta no modelo, no formato que se combate, né? Então vai ser uma coisa mais militarizada, vai ser abrir um espaço para uma intervenção, uma participação maior dos Estados Unidos nos assuntos do Brasil, que é uma coisa que não tem uma eficácia comprovada. Então, eu tenho certeza que isso vai ser negociado, porque é uma pauta conjunta entre o bolsonarismo aqui no Brasil e o trumpismo nos Estados Unidos, mas é uma pauta também controversa, porque se a gente está querendo combater o crime organizado e chamar isso de terrorismo, o que o Borcaro está fazendo é lavagem de dinheiro que patrocina o crime organizado, né? E o bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro, está envolvido até o pescoço, aparentemente, nessa questão. Então, é uma aposta também muito difícil por parte do Trump, porque se ele apostar no Flávio Bolsonaro e esses escândalos, esses áudios vazados do Flávio Bolsonaro com o Borcaro começarem a surgir mais coisa daí, simplesmente o Trump vai estar apoiando alguém que está envolvido com lavagem de dinheiro. E isso é muito grave, isso é muito considerado, levado muito seriamente nos Estados Unidos. Então, é uma aposta muito difícil também do Trump fazer, ele vai ter que calcular os riscos e os benefícios desse apoio, e aí a gente vai ver o que ele vai fazer. Só uma observação, se eu puder lembrar de um episódio muito interessante, nas eleições anteriores, o Moro, quando ele ainda era pré-candidato, ele chegou aí no Congresso alemão para ser recebido pelo chanceler alemão, né, querendo fazer um apoio internacional, se mostrar que ele era um candidato viável. Ele acabou entrando no Congresso alemão, ficou horas esperando e não foi atendido, né, que virou uma chacota internacional para o pré-candidato brasileiro naquele momento. Então, o fato do Flávio Bolsonaro estar algumas horas, né, na Casa Branca não significa que ele foi recebido ainda. Então, a gente tem que esperar mesmo, porque também a gente não sabe o que está acontecendo lá. Às vezes ele foi recebido por 5 minutos, às vezes ele não foi recebido, ele vai dizer que foi recebido. A gente tem que ver o que de fato aconteceu ali para a gente fazer uma análise um pouquinho mais apurada. Mas é muito interessante o jogo político que está acontecendo nesse momento. Exato, Rubens. A gente está vendo aí, queira ou não, as eleições de 2026 a todo vapor e em território norte-americano. Olha só que curiosidade. A gente vai fazer um break agora para quem está acompanhando a gente no LG Channels. A gente volta daqui a pouquinho, mas seguimos aqui no YouTube com o Rubens Duarte, internacionalista, que está, enfim, comentando com a gente aí esse possível encontro, né, aparentemente concretizado entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Eu queria repercutir com o Rubens uma declaração do Geraldo Alckmin. A gente tem ela para colocar em tela, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin comentou essa possível reunião entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro. Se a gente puder colocar essa imagem na tela, o vice-presidente falou hoje sobre isso.
ele falou o seguinte, abre aspas, em relação à visita do pré-candidato aos Estados